Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Vou ler com vocês a partir do versículo 12 até o versículo de número 21. E vamos meditar nessa passagem e com certeza vamos aprender algumas coisas juntos para o louvor e para a glória do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da graça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, mas não feche sua Bíblia. Permaneça com ela aberta nesta passagem. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse texto sagrado nós temos um resumo da história do homem. No versículo 12 nós vemos que por um homem entrou o pecado no mundo. Este homem, a gente sabe, foi Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O Senhor nos mostra, nesse texto sagrado, que todos nós somos pecadores. E, consequentemente, por conta do pecado, vamos colher a morte. Não temos como evitar, a não ser que Deus haja de maneira sobrenatural. Mas o normal das coisas é que todo ser humano passe pelo vale da sombra da morte. Mas tudo começou com Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus criou e por conta dele, por conta da desobediência dele, todos os seus descendentes herdaram a semente do pecado. E nós vamos meditar em algumas coisas aqui bem interessantes que eu queria chamar a atenção de vocês. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos ensina, que pecar é transgredir a lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4, nos diz que pecado é transgredir a lei. E no texto que nós lemos, nós vimos que se não há lei, não há pecado. Porém, sabemos que Deus deu a Adão uma ordem para que ele não fizesse. E ele desobedeceu, e por conta desta desobediência, todo ser humano foi contaminado com a semente do pecado. Ou seja, nós nascemos já com a semente do pecado. E o que nos condena é justamente esta semente do pecado. A consequência de Adão foi transferida também para todos os seres humanos. Se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai descobrir, por exemplo, a lei, ela veio 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão. Você pode conferir comigo, Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 17, eu vou até pedir que coloque na tela.
Gálatas 3, 16 e 17. Veja com atenção, porque eu quero que você entenda o que é que eu vou dizer daqui a pouco. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém a um só, ao teu descendente que é Cristo. Versículo seguinte: e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Então, estamos cientes, estamos certos de que o homem que Deus usou para trazer a lei foi Moisés. E Moisés trouxe a lei 430 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. E quando Deus fez a promessa a Abraão, já havia passado muitos anos da história da humanidade. E não havia lei, tipo a que Moisés trouxe. Mas mesmo assim havia pecado. Como é que se explica isso? Deus nos deu algo muito interessante que todo ser humano tem, que chama-se a sua consciência. Se você quer saber se determinada coisa é pecado ou não, mesmo que você não tenha certos conhecimentos, mas se você orar e pedir a Deus discernimento, sua consciência vai lhe acusar, vai lhe mostrar de maneira clara. E era assim que Deus fazia com todos aqueles que viveram antes da lei. Inclusive, até aqueles que não tinham pacto com Deus. Ou seja, até com aqueles que não faziam parte da aliança do Senhor. No caso, os descendentes de Abraão. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu separei para vocês. Caim e Abel. Olha, quem foi que disse a Caim, quem foi que disse a Abel, quem foi que explicou a eles que se matasse era pecado? Sabemos pela história que Caim teve o desejo de matar seu irmão. Planejou, arquitetou, e Deus foi a ele. No capítulo 4 de Gênesis, no versículo 6 e no versículo 7, Deus fala diretamente com Caim. Olha que coisa interessante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus perguntando a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Antes dele matar seu irmão, Deus falou com ele diretamente, mostrando a ele a sua responsabilidade, que ele tinha esta responsabilidade, antes dele cometer tal pecado. Percebemos também uma outra passagem que fala a respeito de Abraão, logo após Deus fazer a promessa a ele, no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 10, e eu vou ler até o versículo 20, Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 10, e eu vou ler até o 20, diz assim: Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua irmã, tua mulher? E me disseste ser tua irmã?
Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Veja que coisa interessante. Aqui não havia lei, mas os homens sabiam, até os egípcios sabiam que não era lícito possuir a mulher de outro homem. Mas quem que disse isso a eles? Quem que ensinou isso a eles? Mas isso já era uma coisa que eles tinham essa informação. Claro que Deus falava aos corações de todos eles. Vamos dar outro exemplo para vocês, para poder a gente chegar lá no texto que nós estamos meditando nesta noite. José, ou melhor, antes de José, Isaac. Isaac, filho de Abraão. No capítulo de número 26 de Gênesis, do versículo 6 até o versículo 10, Isaac chega em Gerar. E aconteceu o seguinte, Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntaram-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher. Para quê? Dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, por ela formosa de aparência, porque ela era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Olha, até os egípcios sabiam que possuir a mulher de outro era pecado. Mas não havia lei, porque Moisés não havia ainda trazido a lei. Mas mesmo assim, eles tinham esta informação. Eles tinham esse conhecimento. Outro fato também, Gênesis 39, versículos 7 a 9, José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos. E ele, na casa de Potifar, aconteceu o seguinte com ele. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomos o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José também sabia que não era lícito possuir a mulher de homem qualquer. Amém? Mas a questão é, não havia lei. E como é que eles tinham essas informações? Porque Deus falava. Deus falava diretamente. E eu não tenho dúvidas que as pessoas sabem o que é lícito e o que não é. Eu não tenho dúvida disso. Nesse texto sagrado, o Senhor nos mostra que por um homem que foi Adão, Romanos capítulo 5, 12, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A gente vê aqui nesse texto que no versículo 13, o Senhor revela, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, e como é que fica essa situação? Aí você vai entender agora. Entretanto, no versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. É interessante a gente saber que Deus, Ele tem um domínio de todas as coisas. Deus nunca foi, Deus não é, nunca será pego de surpresa. Nada acontece que Deus não tenha conhecimento de antemão. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele é o Senhor absoluto.
Embora em algumas passagens Deus usa linguagem humanas para que o homem possa entender o que ele quer dizer. Porque Deus não vai falar no seu nível para nós. Se Deus fosse falar no seu nível para nós, aí ninguém ia entender nada. Mas Deus usa palavras, verbos, no tempo que, numa linguagem que a gente possa entender. Nesse texto aqui, o Senhor nos diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Eu vou, com as minhas palavras, dizer para vocês o seguinte: eu entendo assim, que Deus tem um reino, e que este reino está preparado desde a fundação do mundo. Você concorda com isso? Está revelado que isso é uma verdade. Então Deus tem um reino, e esse reino está preparado desde a fundação do mundo. E quis Deus que neste reino só entrassem aqueles que de livre e espontânea vontade quisessem lhe submeter, se submeter a ele. Então ele criou um homem, e através desse homem ele determinou limites de todo tipo, de toda espécie. Limites. Talvez você não conheça, e talvez você tenha uma surpresa. Atos 17. Olha o que é que Deus nos revela. Atos, através do apóstolo Paulo. Capítulo 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus tem o domínio de tudo em suas mãos. Amém? No plano de Deus, no projeto de Deus, nada será frustrado, nada vai ser diferente. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele é o Senhor absoluto. Então não pense que para Deus foi uma surpresa Adão pecar. Não pense que para Deus é uma surpresa alguma coisa. Não, Deus sabe, Deus conhece tudo. Dentro dos atributos de Deus, nós temos 3 atributos que muita gente, que todos devem conhecer. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ou seja, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus sabe todas as coisas e Deus pode todas as coisas dentro da sua vontade. Eu, você, nós somos limitados. Estamos aqui e a gente não pode estar nem ali do outro lado. Estamos aqui e a gente não pode nem estar ali do outro lado. Estamos vendo o que está aqui e não temos condição de ver o que está do outro lado. Podemos pequenas coisas, mas a gente não pode nada, na verdade. A gente acha que pode algumas coisas, mas a gente não pode nada. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então o homem, ele é completamente limitado. Mas Deus, Ele é o Senhor absoluto. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor da glória. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele pode tudo. E Ele não é pego de surpresa em momento nenhum. Amém? Então, nesse texto de Atos 17, versículo 26, nos diz que Deus estabeleceu limites, fixou os tempos. Está tudo certo. Na hora certa, no tempo certo, Jesus nasceu. No tempo certo, na hora certa, Jesus nasceu. Jesus não nasceu um dia antes, nem um dia depois, não. Foi tudo na hora certa. Jesus morreu na hora certa, no dia certo. Ele nem morreu um dia antes, nem morreu um dia depois. Não, ele morreu no dia certo. Ele ressuscitou no dia certo. Amém? E ele vai voltar no dia certo. Não tem como nem passar e nem diminuir. Ele vai voltar no dia certo. Ele não disse quando, porque senão perderia, de certa forma, a surpresa. A surpresa que eu digo. Aí era bom saber o dia que ele vinha. Não, ele deixou para a igreja sinais. Ele deixou para quem crê sinais. Perguntaram a ele: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Ele disse: olha, nem só quem sabe é o Pai. Claro que ele sabe, mas ele usou uma linguagem humana naquela ocasião. E ele deixou sinais. Olha, vai acontecer isso, será assim, será desse jeito. O apóstolo Paulo também falou, o apóstolo Pedro também falou. E aí estão os sinais. Quem crê, percebe. Quem crê, vê. Quem acredita, conhece. Amém, irmãos? Não temos dúvida nenhuma, isso é notório, isso é conhecido, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E que não tem como passar muito tempo, não. Não tem como passar muito tempo. Vai se cumprir tudo que o Senhor determinou. Amém? Tudo quanto Ele revelou, vai acontecer. Coisas Deus determinou, coisas Ele revelou. Porque Ele tem o conhecimento, Ele é o Senhor absoluto e Ele sabe tudo. De um só,
que foi Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Amém? Sabe tudo, conhece tudo. Nada vai ficar escondido, nada vai ficar oculto. Tudo está na mão, está no conhecimento do Senhor nosso Deus. E ele revela nesse versículo 13, 14 de Romanos 5, que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5, 14. Entretanto, veio a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Nesse período de Adão até Moisés, até chegar a lei, sabemos que houve o dilúvio, que Deus puniu toda a raça humana, e só escapou Noé, sua família, 8 pessoas. Por conta de quê? Do pecado. Mas se não havia lei, mas havia pecado. Havia pecado. Consciência. As pessoas eram conscientes, como também são hoje. Não é diferente. Não é diferente. Você vê que certas coisas que acontecem na sociedade, a própria sociedade quer se revoltar e se deixar, elas fazem justiça com as próprias mãos. E muitas vezes cometem atrocidade com as próprias mãos, fazendo justiça do seu jeito, por conta de algum tipo de pecado que é cometido, que não se tolera na sociedade. Tem muitas coisas que se faz que não se tolera. Se pegar, às vezes, se a polícia não proteger o infrator, a coisa é séria. E às vezes, por conta disso, até injustiças são praticadas, porque nós não temos a capacidade de julgar com justiça. Quero até abrir um parêntese e dizer que nós não temos a capacidade de julgar. E o Senhor até disse: não julgueis para que não sejam julgados. Se for para julgar, julgue pela reta justiça. Aí eu pergunto a mim, eu pergunto a você, eu pergunto a todos: e como é que a gente pode julgar pela reta justiça? Se às vezes a gente vê e não é aquilo que a gente está vendo. Às vezes a gente vê e não é aquilo que a gente está vendo. E não é uma coisa só, são diversas coisas que a gente vê e não é aquilo que a gente está vendo. A gente escuta e a gente não sabe se aquilo é verdade. Só Deus sabe o porquê e o para quê. Por mais que nós nos esforcemos, a gente não tem essa capacidade. Por isso eu, pastor Cláudio, não me sinto com capacidade de julgar. Porque existe a possibilidade de cometer falhas no meu julgamento. Porque eu não sei, eu não conheço. Vou contar para vocês, já contei aqui diversas vezes, mas talvez tenha alguém que não tenha escutado. Faz tempo, mas muito tempo, aproximadamente 30 anos atrás, no início de vida nova, lá na rua Porto Alegre, eu vinha numa moto passando pela Avenida Veracruz, ainda era mão dupla naquela época. E eu passei por um irmão nosso na fé, ainda hoje, quando eu vejo ele, a gente conversa, a gente ri por conta disso. E eu passei e disse: irmão fulano fumando, eu não acredito. E eu saí: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Eu não acredito. Eu vou olhar, eu vou voltar. Irmãos, vocês acreditam que eu voltei na mesma hora e quando eu parei, ele estava com uma caneta na boca. Mas eu vi um cigarro. Eu vi. Não foi que me disseram, eu vi. E eu parei e disse: irmão, você não acredita. Eu voltei porque eu te vi fumando. E aí ele riu, a gente riu, e eu pedi desculpa a ele e tal. Mas eu louvo a Deus porque eu voltei. Se eu não tivesse voltado, talvez eu tivesse chegado na igreja e tivesse dito: olha lá, o irmão fulano de tal, eu vi ele fumando. E ele dizia: mentira, pastor, eu vi. Olha a situação, eu vi. Mas eu não vi correto. Você não vê correto. A gente vê o exterior e não vê perfeito. Agora Deus não vê apenas o exterior, Deus vê o interior. Devemos
E podemos cometer erros grotescos, eu uso essa palavra, para falar do sacerdote que estava no dia que Ana entrou no templo chorando. Nem falava direito, chorando. E o sacerdote olha para ela e diz, com as minhas palavras: você não tem vergonha? Esta hora do dia, embriagada dentro do templo. Olha, o sacerdote do dia achou que a mulher estava embriagada. Ela estava derramando sua alma. E ela disse para ele: não me tenha como uma filha de Belial. Eu estou derramando a minha alma diante do meu Deus. Olha que erro. Por isso que eu não me sinto com capacidade de julgar ninguém. E se for para julgar, eu faço minhas as palavras de Tiago, lá em Tiago 2,13. Aquele que não usa de misericórdia, sobre ele não haverá misericórdia. Olha, o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se for para avaliar, se for para julgar, eu prefiro misericórdia. Prefiro perdoar. Prefiro perdoar do que julgar. Eu não fui constituído juiz, nem humanamente falando, e nem seria, porque eu não tenho essa capacidade. Se você tem, glória a Deus por isso. Eu estou falando eu, não estou falando você. Talvez você tenha a capacidade de julgar quem quer que seja. Eu estou dizendo que eu não tenho. Porque eu não sei o porquê e eu não sei o para quê. De repente a gente pode encontrar alguém cometendo determinada coisa e a gente não sabe o porquê nem o para quê. Outro dia um irmão cometeu um deslize terrível. Um irmão na rua foi contemplado cambaleando, feito bêbado. E ele foi acusado de estar bebendo bêbado. E ele depois respondeu: meu irmão, eu estava com uma crise de labirintite. E quem já teve crise de labirintite sabe o que é. Quem não teve, não sabe o que é. Só sabe quem teve. Eu já tive algumas vezes e eu sei o que é. Você não consegue ficar de pé. Pelo menos no meu caso, quando eu tive, eu não consegui ficar de pé. Se eu quisesse me locomover de dentro de casa, era de 4, porque eu não conseguia ficar de pé. Parece que está embriagado, porque está cambaleando. Mas nem tudo que parece é. É verdade. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E inúmeros erros são cometidos pela justiça. Inúmeros erros são cometidos pelos irmãos. Inúmeros erros são cometidos pelas pessoas. Porque olha a aparência. Mas não sabe o que aconteceu antes. Não sabe o porquê e não sabe o para quê. Só Deus. Só Deus. Só Deus é quem sabe o porquê e o para quê. Amém, irmãos? Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. Se você não se sente habilitado, porque eu não me sinto. Se você se sente habilitado, amém. Glória a Deus por isso. Mas eu prefiro usar de misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor nos mostra que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Deus estava falando de você? Deus estava falando de mim? Deus estava falando de quem? De Jesus. Deus estava falando de Jesus. Deus estava falando daquele que havia de vir, Jesus. Olha, nada para Deus é surpresa. Tudo faz parte do projeto, do plano de Deus. Amém, irmãos? Adão não pecou e Deus, eita, ele pecou. Não, Deus sabia de tudo, porque Deus sabe tudo. Ou não sabe? Claro que sabe. E aqui, o Senhor nos revela no versículo 15, Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Em Adão, muitos serão condenados. Em Jesus, muitos serão salvos. Em Adão, muitos serão condenados. Em Jesus, muitos serão salvos. O pecado de Adão foi transferido para todos. A graça de Jesus foi para todos, mas nem todos querem. Nem todos querem. A graça de Deus foi manifestada para todo ser humano.
Tito, capítulo 2, versículo 11, Paulo escreve a ele e diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas nem todos querem. Os homens preferem viver do seu jeito. São poucos que querem se submeter ao Senhor. E quando a gente se submete ao Senhor, quando a gente invoca Jesus como Senhor, como Salvador, a gente passa a se submeter a Ele. E aí nossa vontade perde a força, perde o poder. Por quê? Porque sem Jesus a gente tem vontade e faz. Sem Jesus a gente quer ir e vai. Sem Jesus a gente toma as decisões de nossas vidas. Mas com Jesus a gente para, na maioria das vezes, e pergunta: Senhor, eu até quero fazer, até quero ir, mas eu não vou, mas eu não posso. E quando vai ou quando faz, que erra, pede perdão ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. E muda. Porque arrependimento não é chorar, nem é orar. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de pensamento, é mudança de ação. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só muitos foram feitos pecadores, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui o Senhor vai nos revelando as verdades sobre o Evangelho. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. É o contrário. A condenação veio de uma só ofensa. Já a salvação, já a justificação veio de muitas ofensas. Você não sabe. E eu vou falar agora de quem você conhece de perto. Eu vou falar de quem você tem domínios de conhecimento. Você sabe quantos pecados você cometeu? Eu não estou falando de outra pessoa, não. Você sabe quantos pecados você cometeu? Claro que você não sabe. Você sabe quantos pecados hoje você cometeu? Claro que você não sabe. Você sabe quantos pecados vai cometer? Claro que você não sabe. Mas o dom de Deus transcorre de muitas transgressões para a justificação por um só ato praticado por Jesus. O Evangelho tira o homem de cena. O Evangelho tira o homem de cena. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente acha que as promessas de Deus, olha que coisa interessante, eu li e talvez você nem tenha percebido. Eu vou pedir que coloque na tela Gálatas capítulo de número 3, versículo 16. Preste atenção nesse detalhe. Se você prestar atenção, ou se você não prestar atenção, você talvez pense que Deus estava falando de Abraão, que Deus estava falando de Isaac. Olha o que é que Deus revela através do apóstolo Paulo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo. Amém? Amém. Para que chegasse em Cristo, Deus pegou Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos. Deus fez um pacto especial com Judá, da linhagem de Judá veio Jesus Cristo. Por isso que ele é conhecido como leão da tribo de Judá. Esse Jesus prefigurava, ou seja, Adão prefigurava este Jesus. Então Deus fez, Deus falou, Deus anunciou antes que acontecesse, e assim aconteceu. Amém? Tu, Belém, de ti sairá. Quem poderia imaginar que Jesus viria de Belém? Quem poderia imaginar que Jesus seria chamado Nazareno porque ele passou uma temporada em Nazaré? Mas antes que acontecesse, Deus revelou. Amém, irmãos? Assim também como Deus está revelando, está escrito que Jesus voltará. Amém? E por ser uma coisa futura, existe discrepância entre nós, evangélicos, entre nós que cremos.
Um crê que ele vem de dia, outro crê que ele vem de noite, um crê que ele vem meio-dia, outro crê que ele vem meia-noite. Eu estou dizendo com as minhas palavras, não é assim não. Mas um crê que ele vem antes, outro crê que ele vem depois. Não importa, o importa é que todos crêem que ele vem. Amém? E quem está certo, quem está errado? Só vamos saber quando chegar a hora. Todos podem estar errados, agora todos não estão certos. Todos podem estar errados, agora todos não estão certos. Que estão certos estão, em parte, que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar. Porque ele disse com suas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Pode ficar certo que isto vai acontecer. Ele prometeu uma cidade santa, chamada de Nova Jerusalém. E nós vamos herdar, porque está escrito. Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. Filipenses 3, versículo 20 e 21, isso é coisa do futuro e que vai acontecer, que Deus revelou. Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus disse, vai se cumprir, eis que faço novas todas as coisas. Na cidade que nós iremos morar, ele disse que não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada do que nós passamos aqui. Vamos ter um corpo imortal, indestrutível, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que hoje já tem cerca de 2000 anos e está do mesmo jeito e permanecerá por eternidade do mesmo jeito. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Claro que não é ainda. Por isso que João disse, amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3,2, por favor. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia, glória a Deus. Isso é para quem crê. Quem crê anda por fé, não é pelo que vê. As coisas que já aconteceram, a gente não precisa de fé não, irmão, já aconteceram. Você acredita se quiser, mas já aconteceu. Agora, acreditar no que vai acontecer, aí precisa de fé. Aí precisa de fé. Eu creio que isso vai acontecer. Amém? Seremos semelhantes a Jesus. Interessante é que Davi já tinha essa convicção, não porque ele era especial. Claro que Davi era especial, mas não é por esse motivo, é porque Deus te revelou. Davi disse no Salmo 15, no versículo 17, quando eu acordar, ele estava falando da sua morte, quando eu acordar, ficarei satisfeito com a tua semelhança. Olha que coisa linda. Põe na tela aí Salmo 15, versículo 17, por favor. Davi já tinha essa certeza. Salmo 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém? Amém? Veja como é que nós somos. Veja o nosso conhecimento aqui. Eu citei 17, 15. Eu citei 15, 17. Está vendo aí como é que nós somos? Falhos. Porque somos humanos, limitados, em todos os aspectos, em todas as áreas. Não pense que você é super-homem, não pense que você é uma super-mulher, não. O maior homem que sobreviveu aqui na terra fora Jesus, chama-se Sansão. O homem que com suas mãos rasgava um leão. O homem que com suas mãos destruía qualquer coisa. Sozinho com uma queixada de jumento matou 1000. Um homem. Mas era ele? Não, era o Espírito Santo nele. Mas como homem cometeu um deslize terrível. Por isso que Paulo nos adverte. Aquele que pensa
Paulo não usou aquela expressão que Paulo poderia dizer: ei, você que está em pé, cuidado. Ei, você que está em pé, cuidado. Não, Paulo disse: aquele que pensa que está em pé, olhe. Não é olhe não, é olhe para que não caia. Então não acho que você não pense, e nem acho que você é uma super mulher, um super homem, não. Estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui nesse mundo, Jesus disse: vigiai. A carne é fraca, o espírito está pronto, a carne para nada presta. Amém? Versículo 16 de Romanos 5. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, o julgamento para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Espero que todos nós tenhamos a grandeza, a beleza, a magnitude de entrar nas mansões celestiais. E que todos nós estejamos cientes de que vamos entrar. Mas não é porque eu mereço, não é porque você merece. Vamos entrar, porque Jesus é quem fez tudo. Jesus é quem realizou tudo. Jesus é quem fez toda a obra. A glória é de Jesus, a honra é de Jesus, o louvor é de Jesus. Disse João, dentre as coisas que ele viu, que os 24 anciões, que segundo os teólogos, representam as 12 tribos de Israel, representam os 12 apóstolos, quando chegarem diante do Cordeiro de Deus, vão tirar suas coroas e colocar nos seus pés. Com isso estão dizendo: é tua, é tua, é tua, é tua, é tua, é tua. Escuta, meu irmão, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? É por isso que Deus disse: o mandamento é este, a vida eterna em Cristo Jesus. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um só veio a condenação para todos, por um só veio a salvação para todos. Mas todos não permanecem pecadores. Assim como a condenação veio para todos, mas nem todos permanecem condenados. Assim também a salvação veio para todos, mas nem todos são salvos. Como nem todos são condenados, também todos não são salvos. Quem serão salvos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. Romanos 10, 13 está escrito. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no 14 diz: como pois invocarão, se não há quem pregue? Como pregarão? Como porém invocarão naquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Versículo seguinte: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meu irmão, minha irmã, é nossa missão pregar, irmão. Olha, a gente não tem poder de converter ninguém, não. É nossa missão pregar. Teve oportunidade, prega. Embora que você seja ridicularizado, embora que você seja zombado. Ultimamente estão zombando, estão ridicularizando. Irmão nosso na fé estão apanhando no meio da rua. Irmão nosso na fé, aqui no Brasil, não é fora não. Aqui no Brasil estão tendo suas Bíblias rasgadas. Aqui no Brasil tem irmãos que estão sendo zombados. Pessoas chegam diante deles e zombam, e zombam, e zombam. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe, minha irmã. Fizeram assim também com Jesus e muito mais vão fazer conosco. Mas tem a oportunidade, fala de Jesus. Tem a oportunidade, prega Jesus. Deixa para lá. O nosso papel, a nossa missão é pregar. Se homens, bravos homens, que deixaram seus países, que deixaram seus confortos, que deixaram seus amigos, que deixaram suas famílias e vieram para o Brasil como missionário, se eles não tivessem vindo, o que seria de nós? O que seria de nós? Homens que vieram de outras nações, que nos amaram sem nem saber quem nós éramos.
Ou você acha que no Brasil o evangelho está aqui há muito tempo? Não, o evangelho chegou no Brasil em 1800 e pouco. Caruaru chegou em 1900 e pouco. Eu não passei, mas eu sei de histórias de irmãos nossos na fé que foram proibidos de venderem a eles leite para seus filhos, porque professava Jesus como Senhor, como Salvador. Eu conheço um irmão nosso na fé, que ele é presbítero, ele já contou aqui, já contou diversas vezes, que ele passava perto dos irmãos, perto das irmãs e dizia: viva o cão. Chegava na igreja, jogava pedra. Ele conta. E um determinado dia, ele se rendeu ao Senhor Jesus. E quando ele estava lá na frente, confessando Jesus como Senhor, como Salvador, quando terminou o culto, as irmãs se aproximaram dele e perguntaram a ele: viva quem? E ele disse: viva Jesus. Aleluia! Viva Jesus! Não tenha vergonha não. Jesus deixou escrito: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele quando vier na minha glória. Se for necessário, passe o que tiver de passar. Se for necessário, enfrente o que tiver de enfrentar. Mas não abra mão da sua fé, da sua convicção. Amém? Quem salva? Jesus. Quem salva? Jesus. E tem uma coisa: eu sou salvo não porque eu mereço. Sempre diga assim: eu sou salvo porque Jesus me salvou. Ele pagou o meu pecado, Ele pagou na cruz os meus débitos. E hoje eu não devo mais a Deus. Hoje eu sou salvo pela obra realizada por Jesus. Assim como eu fui condenado pela obra de Adão. Fomos condenados em Adão, mas não somos obrigados a ficar condenados. O mundo também está aí, não é salvo quem não quer. Eu vou repetir o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Quem quiser continua condenado. Quem quiser vai ser salvo. E aqui no versículo 19 ele nos mostra de uma maneira muito clara que não são todos salvos, nem são todos condenados. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Deus revela o que vai acontecer. E tem mais uma coisa: Jesus entrou em detalhes, dizendo assim: a porta da salvação, ela é apertada. O caminho da salvação é estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado. E tem mais, revelou Jesus: são poucos que entram por ela. São poucos que caminham por ele. E ele disse: a porta da perdição é larga. O caminho da perdição é espaçoso. E tem mais, são muitos que entram. São muitos que caminham por eles. Jesus deixou claro. Ele já deixou escrito, já deixou revelado. Mas a gente, como igreja, como salvo na pessoa de Jesus, a gente não pode se acomodar. Teve oportunidade, fala de Jesus. Eu quero ir mais além, eu quero assumir um compromisso com vocês. Eu quero apresentar os presbíteros e diáconos que estão aqui e os que não estão também. Se você tem alguém e você tem a oportunidade, conversa com ele. Oferece uma visita e nos chama. Pastor Vodiclês, pastor Cláudio, presbítero Roque, presbítero Edinaldo, presbítero Agnaildo, presbítero Miguel, presbítero Marcelo, e sai por aí afora, diácono, tal. Estou prestando uma visita. Aí tu tira a tua responsabilidade e põe sobre nós. Agora é conosco. Se tu não tem habilidade de pregar, se tu não tem habilidade de falar, mas aí a liderança tem. Então bota para cima da gente. Chama a gente. Olha, segunda não tem culto, quinta não tem culto, sexta não tem culto. A gente pode ir qualquer dia. É só marcar, é só chamar, que nós vamos com o maior prazer. Falar de Jesus, pode me chamar que eu vou. Eu faço minhas as palavras da banda Manancial. É para falar de Jesus, pode me chamar que eu vou. Agora, se for para falar do irmão, nem me chame, que eu não vou. É para falar de Jesus? Vamos falar dele? Vamos falar mal dele? Vamos. Qual é o pecado que ele tem? Qual foi o mal que ele fez? Porque está revelado, de Deus só vem coisas boas. Este é meu princípio. E eu não abro mão. De Deus só vem coisas boas. A Ele glória, honra e louvor. Amém? Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Deus trouxe a lei, Deus mandou a lei através de Moisés para mostrar a nossa incapacidade. Quem dentre os homens que obedecem à lei? Deus mandou a lei para que avultasse, para que mostrasse a nossa incapacidade. Nem depois de salvos a gente tem a capacidade de dizer, eu não peco. Imagina sem o Espírito Santo dentro de nós. Imagina, se nem nós que declaramos salvos na pessoa de Jesus, que somos nova criatura, não temos a ousadia de dizer que não pecamos, porque se a gente disser isso, a gente está mentindo e está dizendo que Deus também mente, e a gente não vai dizer uma loucura dessa. Imagina sem Jesus, imagina sem o Espírito Santo. Deus mandou a lei para mostrar que o homem é incapaz, para mostrar que ele não cumpre. Alguns até tentam, como foi Paulo. Paulo disse, olha, eu fiz. Eu era irrepreensível na lei, mas teve um momento que quando eu cheguei na concupiscência, no desejo, eu morri. Eu me acabei. Quem é que não peca no desejo? Dos aspectos gerais. Mas de repente Paulo diz, miserável homem que sou. E é nesse mesmo livro, nessa mesma carta. Miserável homem que sou. Quem me livrará do meu corpo desta morte? E aí ele dá o grito de vitória. Graças a Deus que em Jesus Cristo nós temos a vitória. Graças a Deus que em Jesus nós temos a vitória. E ele chega a declarar, ele chega a dizer de uma forma linda, maravilhosa, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus, que não poupou nem seu próprio filho, antes nos entregou graciosamente, não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará? E aí ele vai concluir dizendo, no versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Estou bem certo, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a lei veio para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Você tem Jesus, meu irmão? Você tem vida eterna. Você tem Jesus, você tem salvação. Você tem Jesus, você tem direito a entrar no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele, e só a Ele, e só a Ele, e só a Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Eu louvo a Deus, porque de uma forma especial, não combinamos, não pedimos, não falamos, não disse nada, nem falei o que ia pregar, mas o Deus que nós cremos, o Espírito Santo que nós temos, usou o irmão para que na leitura revelasse que todo joelho, que toda língua há de confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai.